como a gente fez anteriormente, já na largada, a gente não quis se limitar só à safra, à segunda safra, mas também trazer o resultado da safra como um todo. Então aqui a gente tem os dados tanto de área plantada quanto de produção, somando a área de milho verão com a área de milho segunda safra. Se a gente olha em termos de área plantada, nós chegamos aí a 22,3 milhões de hectares, não é recorde. 22, 23, a gente tinha muito mais milho verão, né? Eram 5,3 milhões de hectares de milho verão contra 4,3 agora, então era uma safra maior em termos de área, mas quando a gente olha para termos de produção, nós estamos falando de uma produção acima de 150 milhões de toneladas. Então a gente supera sim o que a gente teve em 22, 23 em produção total, que chegamos em 141,8 milhões. E para nós, produtores, né, quando a gente olha uma produtividade alta da nossa fazenda, média bastante elevada, geralmente a gente comemora. Eu acho que é o caso desse ano também, a gente está comemorando altas produtividades que a gente está colhendo, que eu acho que é assim que a gente consegue se diferenciar. Acontece que uma grande safra traz enormes desafios. O primeiro deles diz respeito à precificação. Nós já vimos aí os preços de milho desde o início do ano recuarem em muitas praças. Aí, se pegar contrato B3, quase R$10 por saco. Se pegar os últimos 2 meses, são mais de R$5, R$6 por saco que o preço acabou recuando, muito em função de o mercado já enxergar uma safra de milho bastante elevada. E eu diria que os desafios estão só começando, porque a gente tem um desafio muito grande agora de pensar no escoamento de toda essa produção de milho. Eu acho que temos fatores positivos e outros nem tantos assim. O maior deles positivo, eu acho que diz respeito muito ao nosso consumo. Nós vamos consumir safra 24-25, algo em torno de 97 milhões, pode ser até acima disso daí, que vem embalado por um bom momento que a gente vê do mercado de carnes e também do mercado de milho para produção de etanol, que hoje desses 97 a gente pode colocar aí pelo menos 22, 23 milhões de toneladas para a produção de etanol a partir de milho. E o mercado de rações, no qual lá em maio a gente trouxe até um alerta em função do primeiro caso de gripe aviária em aviário comercial, eu acho que a gente tem um fator positivo que agora, semana passada, né, a gente completou aqueles 28 dias, que é o período necessário para que a gente voltasse a se declarar livre de gripe aviária. Então, de fato, o Brasil agora volta aos mercados para conseguir fazer as negociações e voltar a colocar as nossas carnes no mercado internacional, e isso, sem dúvida alguma, gera mais consumo de ração, gera mais consumo de milho. Então, quando a gente olha para o lado do consumo doméstico, eu acho que a gente tem algo muito positivo acontecendo no mercado brasileiro de milho. Só que a gente está falando só de 97 milhões de toneladas diante de uma produção de 150 milhões de toneladas. Então a gente precisa ainda ir atrás disso daqui, que são as nossas exportações. Nós estamos estimando aqui na Agroconsult que as exportações dessa temporada devem alcançar aí algo em torno de 44,5 milhões de toneladas. Mas o nosso resultado está muito longe disso daí. A gente vai começar a exportar mesmo agora ao longo do segundo semestre, conforme a gente vai colhendo esse milho e conforme a gente deixa de exportar soja, a gente começa a colocar o milho no mercado internacional. Mas tem inúmeros desafios. Tem desafio relacionado à competição com o milho americano, que é mais competitivo. A própria Argentina está colhendo uma safra de milho muito boa também. Estamos diante de um ano no qual a China, que é um importante consumidor, está fora do mercado, tem comprado muito pouco milho no mercado internacional. Estamos diante de um ano também que um grande cliente do Brasil, o Irã, está envolto agora numa guerra com Israel, com os Estados Unidos, inclusive com o fechamento do Estreito de Hormuz, e que traz preocupações em relação à performance desses 44,5. Note que, mesmo que a gente some os 97 de consumo doméstico, os 44,5 de exportação, que é o que a gente está estimando, ainda sobram quase 9 milhões de toneladas. Então, sim, a gente vai ver ainda pressão em termos de preço no mercado brasileiro em função desse grande volume que está acontecendo.
E aliado a isso, a gente traz aqui mesmo discurso e mesmo alerta que a gente trouxe lá no início da etapa milho, que diz respeito ao percentual do milho já comercializado. Nós vamos ter chego agora a algo em torno de 37,7%, é até mais do que nos últimos 2 anos, mas é pouco diante de todo o desafio que a gente tem em termos de comercialização. Então, pessoal, a gente queria também trazer não só essa grande safra, mas a gente trazer os desafios que ela gera. A gente não falou aqui de armazenagem, que é um outro grande desafio. A gente sabe que a gente não tem armazém suficiente para todo esse milho que está sendo colhido. Vamos ver cenas aí de milho a céu aberto, é inevitável isso daí, mas a gente sabe que a dinâmica de escoamento de brasileira começa com soja, vai escoando a soja e depois entra o milho. Então a gente vai ter pressão sim em cima de armazenagem, vamos ter pressão em cima de escoamento ao longo desses próximos meses. Mas de uma maneira geral, acho que é uma safra que a gente tem que comemorar, né, Valmir? A gente viu aqui tetos produtivos bastante elevados, o produtor produzindo mais, mesmo com um preço mais baixo, ainda é algo favorável dentro da dinâmica de rentabilidade do produtor brasileiro. Pois bem, Valmir, mais algum recado? Não, são esses, André. Acho que você já passou por todos eles ali. Eu acho que essa dinâmica, essa safra gigantesca vai trazer mudanças também no planejamento de variedades para o ano que vem, de tecnologia para o próximo ano, até na forma de comercialização, né? Muitos armazéns não estão querendo receber milho, né? Se não for fixado, então vão ter grandes mudanças aí para o próximo ano.